Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado aí nas mídias do MAP, que participa. Vocês podem acessar aqui embaixo, no YouTube, no Instagram, no Facebook. É um prazer muito grande estar de volta falando com vocês sobre esses assuntos que têm a ver com o que o Espiritismo ensina, mas que tem tudo a ver com o Evangelho, tem tudo a ver com a vida, portanto, são assuntos que valem para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre a dor, a libertação da dor, libertação do sofrimento. Quem é que não sofre? Quem é que não passa pela dor? Por que isso acontece? Como se livrar disso? O que fazer? Como essas coisas são vistas do ponto de vista espiritual? Em primeiro lugar, nós temos a dor física, a dor de uma doença, um acidente que nós sofremos, né, algo que aconteceu que a gente não esperava. Nós temos a dor moral, aquela que vem dos nossos erros, a dor de uma separação, a dor de uma falência, da perda do emprego, de uma separação, a dor de ver um filho seguir do caminho das drogas, a dor da partida, da perda de um ente querido. Então, todos nós, em algum momento, vamos passar por situações de dor, uma menos intensa, outras muito intensas. Eu reparo, por experiência, na Casa Espírita, lá no MAP, que hoje em dia, com certeza, as pessoas com dor moral, são uma quantidade muito maior do que as pessoas com a dor física. Eu acho que é muito mais difícil, é o que eu sinto, a pessoa superar uma dor moral do que uma dor física. Embora as duas sejam muito difíceis. A dor física, quando a pessoa sente dor, sofre certos tratamentos, isso é muito difícil também. Então a pessoa tem que encontrar força, tem que encontrar fé, compreensão para superar essas dores. E o entendimento é uma das ferramentas, porque independentemente do tamanho da dor, a pessoa pode se fortalecer a um ponto que para ela aquela dor diminuir, entendeu? Isso acontece muito. O que para um é uma dor suportável, para outra é uma dor insuportável, e a mesma dor. É a maneira como a pessoa encara. Então vamos lá, eu vou falar aqui tipo um beabá, certos entendimentos, coisas que muitos de vocês com certeza conhecem ou já viram, mas que fazem parte desse contexto, e eu tenho que falar dessas coisas para auxiliar as pessoas que não têm muito conhecimento. Então, primeira coisa, nós não somos só um corpo de carne e de osso, nós somos um ser mais complexo, um ser integral. A nossa vida presente tem relação com vidas anteriores. Então, alguns carregam certas marcas no seu corpo espiritual que repercutem nesse corpo físico, mas oriundas de outras vidas, sim. E alguém fala assim, mas como é que eu posso ser responsável de algo que eu nem me lembro? Você não pode lembrar justamente porque Deus é muito bom e não quer que você lembre, para você não se torturar. Mas foi você, não foi outra pessoa, foi você que fez, contra outro ou contra você mesmo. Porque se em outra vida, por exemplo, se você suicidou, você acha que isso não vai ter consequência nenhuma na vida atual? Se em outra vida você matou alguém, você acha que não vai ter consequência nenhuma agora? Você sequer lembra como estava na vida espiritual? Então, se você cometeu um ato muito forte contra o outro, você pode ter sofrido já muito na vida espiritual. E agora, continua sofrendo? E qual o nível de dor que você imputou ao outro? E por que você passa pela dor nessa vida? Ah, é castigo de Deus? Não. Deus não castiga, não é isso. A lei, ela é instrutiva
ela não é uma lei punitiva, é uma lei para o espírito se reajustar com ele mesmo. Porque a dor não é causada por Deus, dor é a nossa criação. Chico Xavier fala sobre isso. A dor é criação nossa. Então vamos assumir isso, que um Deus de amor, um pai e uma mãe, não vão querer seu filho passar por dor, né? Vão querer ver? Vão gostar de ver seu filho passando dor? Não, né? Mas se você tivesse a capacidade de tirar a dor do seu filho, você faria isso? Ah, meu filho nunca vai sentir dor. Você faria? Olha, se você fizer, é um grande erro, porque o dia que ele pisar num prego, ele não vai sentir nada. Ele vai sangrar, e ele, aquele prego enferrujado, por não sentir nada, não procurou ninguém. Não foi ao médico e pode morrer daquilo. Então a dor nos desperta. A dor tem um caráter educativo. Não é para a gente sofrer. Agora existe essa lei. Para você despertar para o amor, se você imputor a dor, você sofre a dor. Para você aprender. Entenderam? Esse é o mecanismo. Se eu dei um tiro na minha cabeça, nessa vida, não suportei a vida, eu vou sofrer as consequências disso. Não porque Deus me castigou, porque eu imputei a mim essa dor. Então é hora da gente assumir a responsabilidade pelos nossos atos, coisa que muita gente não gosta, né? Então nós somos um ser integral, cabeça, tronco e membros, matéria, carbono, hidrogênio, cálcio, magnésio, etc., e outras energias. E junto a esse corpo espiritual, entranhado com ele, está o nosso corpo espiritual. Isso é básico. É aquele corpo que nós tínhamos antes de nós nascermos. Esse corpo espiritual ajudou a moldar muitos corpos físicos que nós já tivemos. Nesse mundo, em outros mundos, não importa, vários corpos físicos foram moldados por esse corpo espiritual. Como assim? Porque ele participa no processo da gestação, moldando o corpo físico. Não é só a genética. Os pais dão, né, para o filho os átomos através dos alimentos e da água. Agora, aquele embriãozinho só vai se formar se tiver um modelo, algo para lá copiar, que é o corpo espiritual. Então, vou mostrar uma primeira figura, o ser integral. Vejam aí. Estão vendo o ser integral? É isso que nós somos. Né? Pode parecer meio feinho, porque é apenas para ilustrar. Então, cabeça, tronco e membros, estão lá nossos ossos, né? Algumas coisas ali, algumas artérias aparecendo, mas tem essas energias, esses centros, esses vórtices, chakras, desde lá do topo da cabeça, na testa, garganta, descendo até a base da coluna. Na verdade, nós temos muitos chakras, mas os mais visíveis, os principais, né, que nós destacamos são esses 7. E aquela aura, né, aquele campo de energético. E a nossa mente comandando tudo. A mente de quem? Do espírito. O cérebro físico obedece o que o espírito pensa e sente, e o cérebro físico vai transmitir para o corpo físico as impressões do espírito. Voltando aqui para mim. Então nós somos esse ser com muita história do passado, com muita vivência, e um ser que, no momento, está revestindo um corpo que nós não temos sempre. É um corpo temporário, o corpo físico. Por isso que a gente diz que a morte não existe. Por isso que se diz que o Espiritismo matou a morte. O que morre é o corpo físico. Na verdade, o próprio corpo físico devolve para a natureza aquilo que tirou da natureza. Os átomos, né? A água, tudo volta para a natureza. Daí aquela frase, tu é pó, e ao pó voltarás. Tu, corpo, não espírito, né? O espírito continuou, ele já existia e continua existindo. Então, a nossa mente é capaz de coisas fantásticas. Esse corpo espiritual grava todos os nossos pensamentos e sentimentos na forma de energia, de vibração. Isso é outro entendimento. O corpo espiritual grava todos os nossos atos. De que forma?
existe uma lei universal. Toda hora eu falo disso aqui. E sempre tem gente nova assistindo, né? Existe uma lei que é a lei de amor. Tudo que eu faço, penso, desejo e executo na forma de atos ligados ao bem e ao amor, seja para o próximo, para a coletividade ou para mim, tudo que é ligado ao amor tem um efeito nesse corpo espiritual. Que efeito? Ele começa a vibrar mais, conforme eu mais amo. Ele fica mais leve e mais brilhante. Daí o termo espírito de luz, espírito que amam muito. O espírito emite uma certa luz, sim, de natureza espiritual. Então, guardem essa lei. Amor, pensamentos de amor, atos de amor, eu estou imputando vibrações mais intensas. Esse corpo espiritual fica mais leve. O contrário, dor, maldade, ódio para o outro ou contra mim, esse corpo espiritual fica mais denso, mais pesado, menos luz. Então, quando nós desencarnamos, nós somos o resultado de tudo que nós pensamos e sentimos. Nós vamos ter um corpo espiritual mais leve ou mais denso. Se eu me mato, me suicido, eu me amo, qual é a vibração que eu vou estar? Pesada, densa. Eu vou estar num plano espiritual que é lá em cima, com Francisco de Assis? Não. Eu vou estar naquele andar, naquela faixa vibratória densa de espíritos que fizeram a mesma coisa. Aí você junta um monte de espírito que pensou no mal, se matou, se maltratou. Qual é a psicosfera? Já que a gente exterioriza o pensamento. É um ambiente bonito, com flores? Não. Eu vou projetar fora de mim aquilo que eu trago dentro de mim. Como a matéria daquele plano é extremamente plástica, eu moldo em torno de mim o que eu penso, se um monte de espíritos que pensam no mal e que se fizeram mal vão plasmar o que? Um ambiente horrível. Isso é umbral. Uma reunião de espíritos em dor, em sofrimento, que plasmam no seu entorno aquela atmosfera psíquica. O seu inferno interior é projetado para o exterior. O exterior reflete o interior. Ao contrário, uma colônia espiritual, nosso lado aí para cima, o ambiente reflete o nosso interior. Né? Espíritos superiores vão moldar em torno de si um ambiente belíssimo. Quanto mais evoluído é o mundo, mais bonito ele é. Se vocês acham bonitas as montanhas, as praias, as flores, imagina o que seja um mundo superior. E Deus é muito bom, né? Para espíritos tão inferiores, Ele nos deixar num mundo maravilhoso como a Terra. Aliás, a Terra é belíssima. Tudo que a gente vê de ruim é o homem que fez, não é isso? O homem destrói. É exatamente isso. Mas da mesma maneira que nós destruímos o meio ambiente físico, no mundo espiritual, o ambiente espiritual reflete o que nós temos dentro de nós. Então, pessoas que não são bonitas por dentro, que não se amam, vão refletir aquele inferno interior fora delas, tá bem? E esse corpo espiritual, então, serve de modelo para, na hora de formar um corpo físico. Ou seja, não é só a genética, eu já mostrei várias vezes essa figura que eu vou mostrar agora. Vejam de novo aí, figura 2, o corpo espiritual como modelo organizador biológico. Ou seja, na encarnação, age aquele corpo espiritual, que chamamos também de perispírito, e age a genética, a ação do DNA, a herança genética dos pais. E aquele bebezinho ali vai ser o resultante das duas coisas, daquilo que ele traz no corpo espiritual e a ação do DNA. Tá bom? Voltando aqui para mim. O que acontece, então, se, por exemplo, eu dei um tiro na minha cabeça em outra vida? Meu corpo espiritual está lesado. Na hora, a vibração está densa naquele campo. Na hora de moldar o corpo físico, moldar o cérebro físico, vai copiar o espiritual, está lesado, vem uma lesão no cérebro físico. Aí nasce uma criança, um bebezinho com síndrome de Down, um problema mental, entenderam? Então, não é azar da mãe, não é castigo de Deus, é um ser que precisa passar por aquilo. Ele, na verdade, a vida dele continua, ele traz aquela lesão.
E é uma bênção aquela encarnação, porque essa encarnação vai servir para ele se livrar daquilo. E muitas vezes suportando a dor, passar pela dor, porque isso vai ficar marcado nele. E ele, quando voltar para a vida espiritual, tiver consciência do que ele passou, nunca mais ele vai querer aquilo para ele. E se ele insistir no erro, vem a lei de novo para levá-lo através da dor para o caminho, até que ele se volte para o amor. E aí seus pensamentos de amor têm um efeito contrário. Entenderam? Então, por isso que o corpo físico ajuda a moldar a matéria, quer dizer, o corpo espiritual ajuda a moldar a matéria que vai formar o corpo físico. É um assunto que eu já falei várias vezes, estou repetindo aqui para falar especificamente sobre a dor. E eu vou mostrar mais um vídeo que eu já mostrei também sobre isso, dando um exemplo antes para quem não viu. Se você pegar uma folha como essa aqui, espalhar a limalha de ferro, ela fica espalhada aqui. Mas se você vier com imã por baixo, essa limalha vai se movimentar copiando as linhas de força daquele magnetismo dos dois polos. E forma mesmo linhas. Quem não fez essa experiência com imã, faça, né? Porque é interessante ver como a limalha se mexe, né? Copiando as linhas de força. Vamos dizer que o corpo espiritual, que traz as suas marcas, suas lesões, na hora de copiar o corpo físico, copiar o corpo espiritual, existe um certo magnetismo na ligação do corpo espiritual com o corpo físico. Certas energias, certas linhas de força, que um cientista francês, Sheldrake, chama de campos morfogenéticos. Porque a ciência já está desconfiando que tem algo mais na formação do corpo físico. Só a genética não explica. Então, na hora de copiar, vamos dizer que o que é a força eletromagnética do ímã é a energia vital. E os átomos são a limalha de ferro. E aqueles átomos se movimentam copiando o modelo, o corpo espiritual pré-existente, que se vier com uma lesão muito grave, vai se reproduzir no corpo físico. Tá bom? Então, assistam esse segundo vídeo. Aliás, é o primeiro vídeo, né? Modelo organizador biológico e a reencarnação, e voltamos já já.
Assistiram o vídeo, então? Que maravilha, né? E quando acontece isso, de um espírito ver com uma deficiência qualquer, os pais normalmente acertaram isso do lado de lá. Vocês que porventura sejam pais ou conheçam alguém com filho com deficiências, quase sempre ou sempre, aqueles espíritos que vão encarnar e vão receber esse futuro espírito para ser seu filho, sabem da história dele. E às vezes é um ente querido de outra vida, e vocês falam assim, não, por ele nós fazemos qualquer coisa. E às vezes vocês também, pais, têm que passar por essa situação para tirar certas lições. E aí vem aquele espírito que também está sofrendo o que ele tem que sofrer e está ajudando os pais para aprenderem algo sobre aquilo, né? Estarem mais ligados a um filho, cuidarem do filho, por exemplo. Tudo tem um sentido, tudo tem uma finalidade útil e instrutiva, né? Educativa para o filho que vem com um problema ou para os pais, para todos, tá bem? A nossa encarnação é para isso, gente. Nós temos momentos de felicidade, mas a felicidade plena mais à frente. No momento, nós estamos nas provas, nas lições, para nos livrarmos das dores, tá bom? Então, toda dor é causada por nós, não é Deus que castiga. Imagina quem acredita que essa vida é única, que complicado, hein? Aí vem um espírito com síndrome de Down, por exemplo. A pessoa acha que aquele espírito foi castigado por Deus, ou que os próprios pais foram castigados, né? E quem perde um filho também é uma coisa horrível, né? A pessoa não entende, briga com Deus. Mas vamos separar as coisas. Estamos falando, por enquanto, da dor física. Então, nós criamos a dor, nós somos responsáveis pela dor. E eu vou passar, então, mais um outro vídeo agora em sequência, o Chico Xavier, falando justamente isso, que a dor é uma criação nossa. Ele vai dar um exemplo. Assistam e voltamos já já. Nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. É complicado, né? A dor é realmente criação nossa. O que nós temos que fazer nessa vida? Que lições nós podemos tirar disso? Vamos parar de criar dor para nós, né? E para o outro. Como? Se desenvolvendo no campo do amor. Entenderam por que o amor é tão importante? Não é porque seja uma coisa bonita e Jesus falou do amor, porque isso tem implicações espirituais, a lei é de amor. Esse Deus, essa inteligência suprema, quer que a gente se ame. E aí, isso é algo ruim? Ele quer que a gente se ame, que nós desenvolvamos o amor. Quando a gente se afasta desse caminho, vem a dor. Tem dor no mundo superior? Não. Por quê? Porque eles já se amam. Por que nós estamos no mundo inferior de dor? Porque nós não nos amamos ainda. Ah, mas eu já fiz progresso. Legal, a sua dor vai diminuir, você ainda vai conviver com pessoas que têm dor. Então, você está evoluído mesmo, começa a estender a mão para quem sente dor. Ajude o próximo. Porque para evoluir, você também tem que estender a mão, tem que entender o que é a caridade. Mas, conforme eu disse antes, uma coisa é a dor física que nós abordamos agora, né, que vem do passado e tem dores físicas que são dessa vida. O médico falou, você não pode comer gordura, teu colesterol está alto, você vai e mete o pé na jaca. E tem um problema mais sério, foi Deus?
Ou foi você cometendo erros que você sabia que não podia cometer e cometeu? Mais uma vez, a dor é a criação nossa. Mas além da dor física, tem uma muito difícil também. É a dor moral. Difícil de ser compreendida também. As lesões que nós causamos no corpo espiritual, muitas vezes não repercutem tanto no corpo físico, mas repercutem no nosso cérebro, no nosso organismo, que podem gerar certas substâncias que vão fazer com que uma criança nasça, por exemplo, com depressão. E na nossa vida, como nós muitas vezes já viemos meio desequilibrados, o nosso sentimento baixa, nossas defesas baixam, nossa autoestima baixa, e como a nossa mente é poderosa, a gente começa a afetar o organismo. O nosso cérebro, nossas glândulas, as glândulas geram certos hormônios, o cérebro certos neurotransmissores, e o nosso estado emocional tem tudo a ver. O estresse libera substâncias. As suprarrenais, por exemplo, liberam adrenalina, que acelera o coração, quer fazer a gente correr. Excesso de adrenalina, a gente começa a ficar com medo, né? Vem a síndrome do pânico. E as glândulas, como as suprarrenais, estão ligadas a chakra ligada às emoções. Então, o desequilíbrio das nossas emoções geram problemas físicos também. Não é diferente da dor de um tumor e tal, mas uma dor emocional, que pode até repercutir num problema físico, sim. Um fígado ser afetado. A raiva afeta o físico, o fígado. Então, a pessoa com muita raiva, sempre salta a veia, que ela não atura o mínimo, ela não tem paciência para nada. Grande candidato a ter um problema no físico. Por quê? Está ligado ao sistema nervoso, ligado à glândula, que está ligado a determinado órgão, que por uma ligação qualquer através dos nadis, dos fios energéticos, vai repercutir naquele órgão uma certa emoção que a pessoa repete e danifica o órgão. Tá bom? Então, até doenças físicas são geradas pelo emocional. Mas, antes de repercutir no físico, a pessoa às vezes vive num estado constante de depressão, de tristeza, de maus sentimentos. E tudo isso faz muito mal, porque afetam o quê? O espírito, naquilo que todo mundo quer, ser feliz. Então, é possível que problemas emocionais tenham ligação com outra vida? É possível, sim, porque você já traz algumas descompensações na parte dos neurotransmissores, por exemplo. Você não nasceu com uma deficiência mental, não nasceu com uma síndrome de Down, mas você veio com os neurotransmissores desequilibrados. E por isso tem crianças com depressão, crianças que precisam tomar remédio para depressão. E adultos, pessoas que às vezes varam a adolescência com depressão. E hoje está muito comum. Por quê? Bom, tem a parte da sociedade, mas a gente nunca pode jogar a culpa daquilo que a gente sofre para fora. A sociedade doente afeta, sim, mas tem aquilo que nós trazemos e tem aquele espírito cabeça dura que já comete nessa vida o mesmo erro de antes que levou àquele problema. Então é um espírito que vem convivendo com essa fraqueza, digamos assim, de uma mente que não consegue se equilibrar. E é dado mais uma oportunidade para ela. O que ela tem que fazer? A pessoa que, com essa confusão mental, depressão, etc., buscar ajuda médica, psicólogo, psiquiatra, é muito importante, e vai numa casa espírita, que vai tratar o outro lado. Então a pessoa precisa ter persistência. Se ela não dá bola para o médico, não quer saber de casa espírita, não quer se tratar, ela vai conviver com aquilo, mais uma encarnação que ela vai sofrer. Por isso tem tanta gente sofrendo, né? E por isso tanta gente vai na casa espírita com problemas emocionais. Alguns bem fáceis de entender, uma separação, marido e mulher, normal, né? A perda de um filho, de um ente querido, é normal. A gente entende aquela dor. Mas tem outras que parece que estão lá dentro. Aquelas que o médico não descobre, entenderam? E aí tem um cunho espiritual, é a mente, é o espírito que traz
determinados sentimentos de culpa, agressões, maltratos que ele fez ou que ele cometeu, traumas. É uma mente que está por trás de processo de dor emocional já há muito tempo. É um espírito que tem que vencer a si próprio, né? E a nossa mente, quando a gente encarna, o nosso cérebro gera substâncias também. Eu falei da adrenalina, por exemplo, que acelera o coração, né? A raiva, aquela pessoa que sai do prumo a qualquer hora e está soltando os bichos em torno das outras. E tem as substâncias também que vêm ao contrário, né? Você tem a adrenalina, a acetilcolina. Então, nós somos um ser integral, complexo, cheio de sentimentos, de emoções. Temos que buscar o quê? O equilíbrio, o caminho do meio. Buda falava, né, do caminho do meio. Equilibrar as emoções, os sentimentos. Qual é o caminho do amor? Então, isso requer esforço. Como é que a casa espírita ajuda? A pessoa ouvindo coisas que ela tem que ouvir, sobre, por exemplo, perdão, assunto recente, aí de uma últimas gravações, perdoando, se perdoando, indo no médico, tomando passe, água fluidificada, fazendo estudos, se enturmando com as pessoas da casa que também estão no mesmo processo de busca de uma cura interior, de autocura, e com isso ela vai se esforçando, entra a espiritualidade ajudando, esse espírito está mudando, ele merece, vamos dar algo mais para ele, e esse esforço constante é que faz com que o espírito aos pouquinhos vá melhorando. Eu já vi casos de pessoas num processo depressivo muito severo, até sem tomar banho, que nós tivemos que ir em casa pegar a pessoa, trazer para a casa espírita, e ela só veio porque nos conhecia, e num processo de muito trabalho, muita conversa, a pessoa que tomava um caminhão de remédio, daqui a pouco não estava tomando remédio, a pessoa que estava se cortando com faca, falando, vão me matar, hoje alegre, tinha brigado com o marido, voltou com o marido, está na praia, está feliz, está na casa espírita, ajudando a fazer quentinha, mas essa pessoa fez algo por ela. Não foi fácil, sofreu muito, mas ela é outra pessoa hoje. Todo mundo consegue, pode conseguir. Falta o quê? Vontade e quem estenda a mão. Porque a casa espírita é craque em fazer o MAP, é craque em fazer estender a mão, receber as pessoas. Tá? E essa dor moral, essa dor emocional, em que até substâncias são geradas, muitas vezes essa dor vem de problemas de outras vidas, ou problemas dessa vida, ou as duas coisas, problemas de outra vida que se acumula com problemas dessa vida, é muito difícil às vezes de tratar, tá? Esses desequilíbrios emocionais. E para piorar tudo, como dizem alguns pessimistas, não é nada ruim que não possa piorar, né? Essa pessoa que é cheia de problemas vem os processos obsessivos. Aí que a coisa fica difícil. Então, na casa espírita, a gente tem que fazer isso, né? A gente não, com um pouquinho mais de humildade, a espiritualidade, nós só ajudamos. E a espiritualidade faz isso para ajudar a pessoa. Mas quando ela está de coração aberto e ela quer, ela tem vontade, tem fé, ela consegue. Todo mundo consegue, tá bom? Aí vem o passe, vem a água fluidificada, o equilíbrio energético, né, para aquela pessoa voltar a uma vida relativamente normal. E eu tenho um vídeo que eu vou passar agora para vocês, do Chico Xavier. Eu reduzi esse vídeo, que ele fala justamente das substâncias que são geradas no organismo, a participação do perispírito, porque o nosso corpo físico está subordinado ao corpo espiritual. Existe uma ligação. Então, tem aquela questão dos erros que a gente traz do passado, os erros dessa vida, e o espírito que tem a mente, o corpo mental, comanda o cérebro físico, que vai gerar, então, neurotransmissores, hormônios são liberados no nosso organismo, conforme o nosso estado espiritual, emocional, e nós somos isso, uma pilha de emoções, né? E que estamos aqui para buscar o equilíbrio, e a gente só consegue isso através do amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Então assistam
terceiro e último vídeo, de 3 minutos, o Chico Xavier falando dessas substâncias, o que causa a dor, e voltamos já para encerrar. Esperamos que com o amparo da Divina Providência, através dos grandes beneméritos da humanidade, cientistas desencarnados, estudiosos que continuam interessados no auxílio ao gênero humano, possam amparar, inspirar a nossa ciência na positivação da existência do corpo espiritual, o modelador do nosso corpo físico, até porque só pela existência dele, do mediador da vida, que é o perispírito, o corpo espiritual, enunciado por nosso caro amigo Dr. Hernani Guimarães, como sendo o corpo bioplástico, só por intermédio do corpo espiritual poderemos compreender ocorrências orgânicas, como sejam a produção da adrenalina através da medular, da suprarrenal, com a distribuição no mundo orgânico pelo simpático. Poderemos compreender a produção do acetilcolina no parasimpático, ambos, acetilcolina e adrenalina, a se frenarem um ao outro para equilíbrio da nossa vida física no padrão de robustez e de equilíbrio desejáveis. Só pelo corpo espiritual poderemos compreender a existência da bradicinina no mecanismo da dor e tantos fenômenos neste mundo prodigioso que é o nosso próprio cérebro, cabine maravilhosa dentro da qual, ou por intermédio da qual, a nossa mente pode viver e se manifestar. Cientistas, alguns deles disseram que a mente não tem existência sem a organização física, mas pensamos, estamos absolutamente certos de que sem a mente não temos a existência na organização física. E sim, a mente não depende da organização física para se manifestar em seu pleno equilíbrio, porque cessadas certas possibilidades do cérebro, é natural que a mente esteja na condição do artista que encontrou um violino desafinado, ou sem cordas, ou apenas com algumas cordas na execução de uma partitura em determinado concerto. Então, pessoal, como o Chico Xavier, sábio, né, e certamente inspirado, intuído pelos mentores, ele fala dessa ligação do espiritual com o físico, a geração de substâncias, o lado emocional, das consequências, né, das nossas emoções desequilibradas. E esse é um dos motivos da nossa encarnação. Aí está a razão da dor. A dor é a criação nossa, realmente. Deus não quer a nossa dor, né? Como disse o Chico, se Deus quisesse a dor, não nos dava anestesia. Então nós somos reféns dos nossos atos. Plantamos ontem, estamos colhendo hoje. Estamos plantando hoje, vamos colher amanhã. Vamos pensar na nossa colheita futura, vamos plantar hoje. Se você está mal, problema físico, problema emocional, busque a cura do espírito. Porque tem pessoas que vão conviver com a dor física, mas elas superam tanto pela vontade de querer viver, de estarem bem, que aquela dor é secundária, ela se torna mais forte que a dor. E outras com a dor moral que conseguem se livrar dessa dor, antes que ela desponte no problema físico. Se persistir, vai despontar, porque está tudo interligado, né? Nós somos esse ser integral. E a medicina do futuro vai integrar esse conhecimento. O homem vai deixar de ser uma pilha eletroquímica, onde você só cuida do corpo e joga remédio, alopatia,
e você vai ser visto como um ser integral, né? Porque a gente não vê muito médico perguntando o que é que você come e tentando corrigir a tua saúde pela alimentação. Você se exercita e te cobrando de você praticar exercícios. E não pergunta como é que está a sua emoção, como é que está a sua capacidade de perdoar, como é que está a sua vida. Isso é uma conversa mais complexa. Aí você precisa de várias especialidades, né? Mas com psicólogo você pode, com psiquiatra você pode. E na casa espírita você vai tratar isso tudo e vai ter a terapia energética. Por isso é muito importante a casa espírita, eu diria assim, como um complemento. A gente nunca fala, largue o médico. Não, vai no médico, seja doença física ou emocional. Mas a casa espírita ajuda demais. E às vezes a cura completa mesmo vai acontecer na casa espírita, porque o problema é muito mais espiritual. É muito mais do comportamento do espírito, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo 5 que fala dessa passagem de Jesus: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Fala das causas anteriores às aflições, das causas atuais, mais ou menos eu falei sobre isso, do bem sofrer e mal sofrer. E o que Jesus quis dizer é o seguinte: suportem e superem a dor pela fé e pela vontade. Aquele que suportar e conseguir, através da fé e da vontade, controlar a sua dor, feliz esse, bem-aventurado esse, pois será consolado. Essa dor vai ter fim, porque a dor sempre tem fim. O que acontece é demorar muito para o espírito despertar e aquele fator, aquele erro que ele cometia, que lhe causou a dor, ele parar de cometer. Então, por isso que a dor tem um caráter educativo. A gente se transforma e evolui pelo amor ou pela dor. Quem escolhe somos nós. Mas evolução mesmo só pelo amor. Porque a dor pode passar e você continua sem amar. E falta de amor é doença, vai voltar a dor. Então, só o amor liberta, tá bom? Então, através do amor, a vida, ao nosso corpo físico, ao nosso Deus, a Jesus, aos espíritos que estão no nosso entorno, amor à nossa família, aos nossos pais, aos nossos amigos. Através do amor, vamos tentar superar a dor. E dor é uma oportunidade. Vejam de forma diferente. Se for dor no corpo físico, o corpo está doente, mas eu não vou estar. Se é no emocional, meu corpo está refletindo minha dor emocional, mas eu vou me curar. Eu, como espírito, vou ficar curado, né? Então, trabalhem para superar a dor, superar as aflições, porque a dor é criação nossa. E vamos plantar hoje, para colher amanhã, uma vida mais saudável, mais feliz, em que a nossa preocupação vai ser outra. A gente vai estar olhando para frente, para outros planos de vida. Essa situação de dor vai ficar para o passado, a gente não vai sofrer mais. E muitos de nós estão chegando nesse ponto, no mundo de regeneração, que, se Deus quiser, a próxima encarnação nossa já vai ser um mundo no início da sua regeneração, tá? Então, que Jesus dê muita força a todos que passam pela dor, não baixem a guarda, tenham fé, tenham força, Deus ama todos. E quem estiver próximo do MAP, de um polo do MAP, vá até lá, porque nós vamos estender o braço a receber a todos. Porque nós temos as nossas dores também, mas estamos conseguindo superar. Então, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.